Nossa história se inicia com um casal que tiveram várias tribulações, vários impedimentos até ficarem juntos. Ele trabalhou 14 anos por ela, pela mulher da tua mocidade. Depois de muita oração, eles conseguem ter um filho e lhe dão o nome de José. José é o filho da esposa amada, da esposa desejada de Jacó. Se dependesse de Jacó, ele teria somente Raquel como esposa. Mas as circunstâncias não deixaram. E José cresce, dando ouvidos aos ensinamentos de seu pai, e começa a se destacar entre os seus irmãos. Ele se destaca de tal forma que o seu pai o coloca para vigiar seus irmãos, pois seus irmãos tinham condutas reprováveis. E como era de se esperar, chega o dia em que Jacó reconhece José e resolve fazer para ele uma túnica colorida. E deixa seus irmãos indignados. Existe uma história na tradição judaica interessante sobre essa túnica. Os sábios judeus acreditam que quando Abraão rejeita a herança espiritual de seu pai, o seu pai lhe dá uma túnica para que seja visível a todos que ele rejeitou os ídolos, os deuses de sua família. E que esse símbolo foi passado para Isaac, para Jacó, até chegar em José. De certa forma faz sentido, porque quando José recebe essa túnica, o seu nível espiritual já não é mais o mesmo. Ele começa agora a ter sonhos proféticos. Só que também os seus problemas começam ali, porque ele conta os seus sonhos aos seus irmãos, ao seu pai. E eu descobri que a interpretação de sonhos na família de Jacó não se restringia somente a José. Pois quando José conta os seus sonhos ao seu pai, aos seus irmãos, eles os interpretam corretamente. E certo dia, quando José vai ver o que seus irmãos estavam fazendo, seus irmãos tomam uma decisão que Jacó e José não esperavam. Pois eles já não suportavam mais ver José com aquela túnica. Eles já não conseguiam mais conversar pacificamente com José. E eles decidem matá-lo. E Rúben tenta detê-los, pensando que por ser o irmão mais velho, seus irmãos dariam ouvidos a ele. Mas tem um fato interessante, que Rúben não tinha autoridade espiritual, muito menos moral, para falar com seus irmãos. Pois ele profanou o leito do seu pai, deitando com uma de suas concubinas. Então Judá toma a frente e consegue que seus irmãos não derramem o sangue de José.
e decidem vendê-los a mercadores. Judá aqui começa já a mostrar a sua autoridade sobre seus irmãos, que no futuro seria profetizado sobre a sua vida, que o cetro não se apartaria de sua casa. E José é vendido como escravo. E seus irmãos pegam a sua túnica, matam um bode e mergulham a túnica no sangue desse animal. E levam para Jacó. E Jacó acredita que um animal selvagem devorou José. Eu começo agora a imaginar o que passou na mente de Jacó. O filho tão amado da esposa tão querida, que Deus já havia recolhido. Aquela esposa que ele trabalhou 14 anos. E com muito sofrimento, José nasceu. E agora os sonhos, as lembranças devem ter doído muito no coração de Jacó. E enquanto isso, José era vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. José nos ensina agora uma lição maravilhosa, porque para muitos aquilo poderia ser o fim da esperança, fim dos sonhos e o principal, fim de sua fé. E é daqui para frente que José nos ensina de uma forma maravilhosa a confiar e a esperar no Senhor. Ele nos ensina a ter postura de jovens comprometidos com o Senhor. Pois na vida de jovens comprometidos, nada é por acaso. E José decide servir a Potifar com toda a submissão. E a sua fé permanece inabalável. Com essa atitude, Deus o faz prosperar. Tudo que José faz, Deus prospera. E algo interessante acontece porque Potifar era um idólatra. Ele não conhecia o Deus de Israel. Mas através das atitudes de José, ele percebe que o Deus de Israel era com José. E ele, muito inteligente, decide agora colocar José para administrar a sua casa. Ele decide revestir José com autoridade sobre todos os seus bens. E aqui José recebe a sua segunda túnica. Existe uma frase por aí que diz que quer conhecer uma pessoa, então dê poder a ela. E José se sai muito bem com o poder, pois na sua primeira grande prova, ele se manteve íntegro e fiel ao seu Deus, e também fiel ao seu senhor Potifar, preferindo perder mais uma vez a sua autoridade, a sua túnica,
Pois quando a mulher de Potifar o chama para se deitar com ela e o agarra, ele deixa a túnica para trás. Ele preferiu se manter íntegro, mesmo que lhe custassem os seus cargos, as suas posições sociais. Um exemplo maravilhoso. Só, meu irmão, que isso teve um preço. José lançado na prisão. Mas o jovem comprometido com Deus, ele prefere ser lançado na prisão do que se render aos prazeres da carne. É esse o exemplo que José nos deixa. E mesmo injustamente, meu amigo, ele não se deixa abater. E ele continua dando um show de lealdade. O jovem comprometido, meu amigo, ele não escolhe lugar. Aonde ele está, ele se destaca. Pois talento não substitui caráter. Se você tem caráter, não se preocupe, logo você estará em um lugar de destaque. Pois José, mesmo na prisão, um lugar de sonhos frustrados, de solidão, um lugar de sofrimento, de trevas, ele não se deixa contaminar por esse ambiente, por essas coisas, mas pelo contrário, ele se destacou de tal forma que o carcereiro colocou a administração da prisão nas suas mãos. E agora, o que era antes um lugar de morte, José usou o que ele tinha para gerar vida e esperança. Aquele lugar se transformou com a presença de José. E ele foi luz nas trevas. Eu quero frisar para você que as oportunidades sempre virão para aqueles que se mantêm firmes e íntegros. E quando ele menos esperava, 2 presos, um copeiro e um padeiro de Faraó, tiveram sonhos e coube a José interpretá-los. Que o copeiro seria liberto em 3 dias, mas o padeiro morreria em 3 dias. E não deu outra, isso aconteceu. E José pede encarecidamente ao copeiro que ele se lembre dele quando estivesse diante de Faraó. Só que o tempo passa. Passaram-se 2 anos e aquele copeiro não se lembra de José. Mas Deus, Ele sempre cria oportunidades para os seus servos se destacarem. E mais uma vez, alguém precisa de uma interpretação de sonho. Só que desta vez é Faraó. Faraó teve 2 sonhos terríveis que o deixa atormentado. E Faraó convoca todos os seus sábios, todos os seus magos, para interpretarem aquele sonho. Mas quando Deus quer fazer algo para honrar os seus servos, o inimigo não consegue se manifestar. E aí o copeiro se lembra de José e fala: meu rei, quando eu estava na prisão, tinha um jovem lá
que conseguiu interpretar os meus sonhos. E Faraó, sem opção, manda chamar José. Talvez você pensa que José, nas orações dele, ele ficava indagando a Deus: Senhor, até quando eu ficarei neste lugar? Até quando os meus sonhos ficarão frustrados deste cativeiro? Talvez você pense que ele olhava ao seu redor, vendo aquelas coisas que não lhe davam esperança. Mas eu acredito que José, ao invés de se queixar, ele começava a lembrar dos seus antepassados. Ele começava, eu acredito, a lembrar de Abraão, que foi considerado o pai da fé, que creu mesmo não havendo esperança, mesmo quando todas as circunstâncias diziam para ele: não dá. Talvez ele dizia: Deus me dê a mesma fé que o meu bisavô Abraão tinha. Eu acredito que foi nessa fé que José andou, que José estava firmado. E de repente, meu amigo, alguém bate na sua cela. Levante-se, José. Tome um banho, faça sua barba e vista esta roupa, pois o rei manda lhe chamar. E José talvez pergunte: o quê? Anda, José, o rei manda lhe chamar. E José se apresenta diante de Faraó, sem saber o que lhe esperava. E para sua surpresa, o rei tinha sonhado e precisava de uma interpretação. E quando o Faraó lhe conta o seu sonho, Deus concede graça a José e lhe dá a interpretação. E ele diz que os dois sonhos que o rei teve, na realidade, são um só. Haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, mas depois haveria 7 anos de extrema fome. E o fato dele ter sonhado 2 vezes é que Deus tinha pressa em executar aqueles sonhos. E José ainda toma uma atitude ousada. Ele dá um conselho a Faraó. De prisioneiro agora, ele está numa posição de conselheiro real. José diz a Faraó que ele deveria nomear administradores sobre o Egito para recolher aqueles trigos, aquelas comidas que estariam em abundância e guardassem em um lugar seguro para que no tempo de fome eles tivessem alimento. Meu amigo, eu consigo imaginar um pouco o que passou na cabeça de Faraó. Eu consigo imaginar ele olhando agora para os seus sábios, para os seus magos, para os seus astrólogos, e olhando para José, uma única pessoa, preso, injustiçado, mas que habitava nele o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. E ele fala assim: olha, José, eu não consigo ver ninguém mais sábio do que você. Eu não consigo ver alguém mais capacitado do que você.
Se tivesse, eu buscaria ele, mas eu não tenho José. Em outras palavras, o rei estava pedindo para José aceitar aquele convite. José, seja o governador do Egito e lidere com essa sabedoria que Deus lhe deu. E o rei reveste José, coloca nele um anel real e o veste com uma roupa fina. Aqui José é revestido com a sua terceira túnica. Só que eu quero frisar com você algo. A túnica que a sua família, que os seus familiares te dão, alguém pode tomar. A túnica que o seu patrão, que as pessoas te dão, alguém pode tomar de você. Mas a túnica que o rei te dá, meu amigo, ninguém pode tomar. O revestimento que o rei lhe dá, meu amigo, ninguém pode tirar de você. Você agora está blindado com autoridade, com poder. Ninguém pode lhe tocar, ninguém pode te prejudicar. E José é nomeado governador sobre toda a terra do Egito. E como no início eu falei que os irmãos de José interpretavam sonhos também, porque aquele sonho que José conta aos seus irmãos é que ele seria governador, ele seria sobre os seus irmãos. E ele se concretiza agora. Pois como você conhece a história, os irmãos de José são obrigados pela fome a irem para o Egito. O seu pai também vai para o Egito e fica debaixo do governo de José. Essa história é maravilhosa. Nos ensina a esperar e a confiar no Senhor. E eu gostaria que você meditasse na seguinte frase: jovens comprometidos com Deus marcam a sua geração. Não desanime, meu amigo. Não se deixe abater, mas mantenha-se firme. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.